lo que una siente y una quiere decir, sino que también puede o debe reflexionar en lo que va a hacer sentir a los demás, ¿no? En ese sentido, hablar de mi infancia, recuperar mi memoria, que en principio son comunes a muchas personas y no tendrían por qué tener nada de especial, pero el hecho de hacerlo y hacerlo con una pretensión artística, eso sí crea esos canales de comunicación. Muchas veces me dice la gente, estás hablando de tu niñez, estás hablando de tu adolescencia, estás trayendo unos referentes culturales, musicales, históricos, y me estás haciendo vivir a mí mi propia infancia, ¿no? Entonces, eso es completamente lícito. De hecho, yo he trabajado mucho más ese tipo de campos íntimos, el campo de la propia memoria para poder entenderme a mí misma, pero también, sobre todo, más que temas sociales, aunque como digo, la premisa es insalvable, lo personal es político, he trabajado mucho el tema de la conciencia de una mujer sujeto, el tema de la recuperación de la expresión de los temas que preocupan a las mujeres desde su propia perspectiva, no desde perspectivas ajenas. Ahí entra la incorporación de la experiencia doméstica a la poesía, ahí entra la explicitación del deseo, cosa que hace unos años era una verdadera transgresión. Ahí entra la búsqueda de un código alternativo y estás desde tu intimidad, pero es una intimidad compartida, ¿no? A propósito disso é que tu usas também nos títulos muita questão do corpo, a pele, as mãos, não é? Portanto, é uma coisa que se reflete, o corpo refletido na tua titulação. Não sei se tivermos tempo, voltamos para a questão da literatura infantil-juvenil e da tua produção. Não sei se queres aproveitar para dizer algo muito breve, porque é importante e é mais raro no contexto destas mesas. Bueno, para mí la literatura infantil y juvenil es un eje muy importante de mi producción. Y si escribo tanto, porque escribo mucho para niños y jóvenes, es porque también pretendo hacerles reflexionar. A mí cuando un autor, una autora dice lo principal es ofrecer una historia entretenida, una evasión, yo no me quedo nunca completamente satisfecha, tal vez porque en mis principios fui maestra. Yo fui maestra de escuela, después trabajé muchos años en una editorial de texto didáctico y dentro de mí sí que hay un afán didáctico, un afán de enseñar cosas y de mostrar conocimientos, ¿no? Rara es una historia para niños que yo escriba en lo que no aparezca mitología clásica, por ejemplo, o que no aparezcan nociones de geografía o nociones... Siempre intento aportar, hombre, no solamente a nivel informativo, engarzando con la historia, con la vivencia de los personajes, ¿no? Entonces, para mí, la literatura infantil y la literatura juvenil son un vehículo, aparte de ayudar a los niños a apreciar el universo de la palabra. Por eso pienso que a veces utilizamos mal, confundimos decir literatura infantil con libros para niños, que no es la misma cosa. La literatura infantil tiene que cumplir la premisa de ofrecer un aprecio por el universo de la palabra, por la parte estética. No vale escribir, hay que saber escribirlo bien y llegar a su nivel y hacerles sentir este goce de la palabra, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, aportarles también vías de reflexión sobre el mundo, los problemas sociales y su propio desarrollo personal. Si no, para mí queda cojo. Ahora, alejándome de la moralina o de los valores doctrinales. Eso ya queda. Siempre pienso que hay un profesor o una profesora que está guiando a estos lectores. Si no, nuestros libros se quedarían perdidos en las estanterías de las librerías o de las bibliotecas. Siempre pienso en ese padre o esa madre atenta, en ese profesor, en ese tutor que les ayudan a desentrañar la verdadera amiga de ese libro, ¿no? Fondo y forma, en una conjunción de aprecio. Sim, a questão da mediação, que é tão importante nesse tipo de literatura, claro. Miriam, vou pedir-te para leres, porque depois podemos não ter tempo, 2 poemas que tu escolhas para nós ouvirmos atentamente. Me gustaría, voy a leer un poema muy breve en euskera, porque me gustaría que la lengua de mi pueblo
estuviera aquí presente. Es un poema muy breve, pero luego lo voy a leer en castellano y así podrán hacer un poco la relación fonética, qué lenguas tan distintas son, ¿no? Y este poema tiene un título un poco gracioso, se titula Un epitafio, no sé si hoy es día de epitafios, pero bueno, depende cómo se escriban, pues los epitafios también pueden ser alegres, ¿no? Y este epitafio es un epitafio escrito al estilo de la escritora norteamericana Dorothy Parker, que era muy irónica y muy cáustica, ¿no? Y es muy cortito, porque pensé, si mi hijo tiene que pagar al marmolista toda esta inscripción en la lápida, pues a ver, se va a arruinar, ¿no? Entonces lo leo en euskera y seguidamente en castellano. Lau gauza hauek kenduta, hobeto biziko nintzatekeen. Amodio batzuk, lanbide ura, soberako kiloak eta idazteko grina. Epitafio. Semeak berenez asmaturiko kontraepitafioa. Ez egin kasurik, orain ere idazten ari da. Y esto, traducido al castellano en la autotraducción para el libro Cómo guardar ceniza en el pecho, que es verdad que en los títulos siempre hay una relación semántica, sí. Esa investigación del cuerpo, el cuerpo que ansía libertad, de la mujer, pues están siempre presentes. Epitafio al estilo de Dorothy Parker. Habría vivido mejor sin estas 4 cosas: ciertos amores, aquel empleo, los kilos de más y la pasión por la escritura. ¿Y quién sería yo si no hubiera tenido estas 4 cosas? Y a continuación viene un contraepitafio inventado al vuelo por el hijo, porque yo escribí este poema y me fui corriendo de mi escritorio a la cocina a preguntar a mi hijo, ¿a ti te parece que esto puede ser un poema? Y me dice, a ti no hay que hacerte caso. No le hagan caso, ahora también está escribiendo. Que podía haber dicho, ahora también está comiendo. Ahora también está enamorada o lo que sea, ¿no? Ese es mi epitafio, ese es uno de los poemas, no sé si hay tiempo para leer el otro. Sí. Voy a leer otro también breve, lo voy a leer, no hay tiempo, vale. Pues nos quedamos con un epitafio alegre, Amor, trabajo, kilos y pasión por la escritura. Que continúes escrevendo. Muchísimas gracias. Vamos pasar agora ao nosso escritor, poeta João Fernando André, que nasceu em Angola em 1995, é um menino ainda, não é? E que tem como seu epíteto, não é? Ele próprio se autodesigna Kalunga. Falarás um pouco, não é? Portanto, ele foi escolher para si próprio um nome lá, na palavra Banto, portanto, já carregando as origens da mãe. Ele é professor também, escritor, crítico literário, jornalista cultural em Angola, que é muito importante, tanto haver jornalista cultural, e não te esqueças que a nossa mesa é sobre a liberdade, portanto eu irei falar, embora tu tivesses dito no teu Facebook que a conversa ia ser amena, não sei se vai. Tem várias obras já publicadas, Evangelho Banto, como se carrega sempre a origem, lá está, Banto bem, mais do que língua, mais do que corpo em Angola. O dia em que uma pedra virou lua, portanto, pelo título já vemos também aqui algum brasileirismo, portanto, alguma influência do certo falar ao brasileiro, não é? E outra, lumbo, portanto, mais uma palavra numa origem, numa língua nacional de Angola, a alquimia das palavras. Estudou na Universidade de Agostinho Neto, também aqui em Lisboa, na Faculdade de Letras de Lisboa. Pertence, acho que é vice-presidente ou foste da União de Autores Angolanos, certo? Sim. Depois podes retificar. E, portanto, pertence a várias organizações. Agora está mais tempo aqui connosco em Lisboa. Faz muito também, é uma das coisas que ele faz nos seus ensaios, mas mais nos vídeos, que apresenta reflexões sobre a literatura angolana. E é bastante crítico em relação aos críticos. Portanto, ele faz um trabalho de historiador da literatura angolana, pegando nos historiadores da literatura angolana e sendo bastante crítico. É normal, portanto, todos que entendemos que há
A literatura angolana começa antes da independência, portanto não nasceu no dia 11 de novembro de 1975, vai fazer para o ano 50 anos, e portanto ele trabalha muito bem estas questões da oralidade, o que é a literatura oral, que em África tem um peso, como nós sabemos, importantíssimo, em confronto ou não com a literatura escrita, portanto trabalha estes problemas, no fundo. Uma coisa que eu tenho que perguntar é a mesma questão da língua, portanto, pegando até no exemplo da Miriam, não é? Não há produção, neste momento, literária, poética, em línguas nacionais de Angola, sem ser em português, ou já, tanto em Kimbundu, em Umbundo, em Nhanheca, não é? Porque em Angola há cerca de pelo menos 30 línguas oficiais, nacionais, digo, oficial é o português, como sabemos. Portanto, há entre 20 a 37 línguas, já não falamos dos dialetos, nem nos pidgins, nem nada disso. Portanto, a ideia não está ligada. Eu passo do meu, não há problema, João. Ficas com isto. Portanto, que tu nos fales um pouco dessa questão do florescimento e da manutenção das línguas oficiais em Angola, se os próprios atores, escritores, ainda não têm, não é a coragem, quer dizer, ainda não conseguiram produzir na sua própria língua materna, ou se o peso de Luanda continua a ser esmagador, não é? Luanda e do seu português Kimbundu, digamos assim. Fala um pouco de ti nessa órbita e daquilo que tu achas, a tua própria experiência, não é? Mas também como é que é neste momento escrever poesia e escrever literatura e o problema das línguas, já que Angola tem esta questão, é multilinguística. Esta questão, dizia bem a poeta, há aqui uma questão no mundo hoje que é a glotofagia. E a glotofagia, ela é também resultado de todo um conjunto de violências, não é? E estas violências acontecem dia após dia e às vezes parece que queremos esquecer que elas existem, e no caso da Angola também se nota isso, ou seja, o português, segundo o artigo 19 da Constituição, é a língua oficial, e muito bem, esta língua que nos permite circular pelo mundo, esta língua que nos permite ter contacto no âmbito da globalização. Mas seria bom se houvesse uma situação não de superestrato, mas de adstrato. Tanto um casamento entre as línguas que existem naquele espaço. Eu não considero como línguas nacionais. Para mim, o português é a língua nacional de Angola, porque é essa língua que mantém um fio entre várias nações daquele espaço. Ora, aquelas línguas, considero-as como línguas vernáculas. E estas línguas vernáculas precisam de estar em contacto com o português e devem também circular na própria literatura, no sistema literário angolano. Isso é o que, infelizmente, pouco se vai fazendo. Mas acontece uma coisa curiosa quando se trata da literatura em Angola. É que os escritores, direto ou indiretamente, acabam por incluir nas suas obras estes elementos. Quero dizer, primeiro, na gramática interna dos escritores angolanos, para reparar o modo como, falar, por exemplo, João Melo trabalha a língua, ou o modo como Ana Paula Tavares, ou o modo como Luísa Fresta trabalham a língua, vai-se ver elementos próprios da oralidade, próprios que só quem teve contacto com aquele espaço, aquela ideia do telúrico, vai estar presente. Mas seria bom se houvesse também, como em algumas partes, concursos, por exemplo, no âmbito da instituição literária, voltados a estas línguas, porque é uma forma de combatermos a glotofagia, esta violência linguística, a morte de línguas cada vez mais no mundo, e tudo isso a favor de uma única língua. Esquecemos que quando emancipamos cada vez mais
o inglês, se deixamos as outras línguas em situação de prejuízo, estamos também a cometer violência para com os povos. Uma violência terrível, que é a violência simbólica. Sem dúvida. João, eu creio que me ouvem. Gostava de saber também como é que tu se articulas, já que Angola é um país que nós sabemos passou por uma guerra civil que durou mais de 50 anos, não é? Portanto, não só a guerra colonial, mas o pós-colonial, que foi uma guerra suicida, fratricida, terrível, com milhares e milhares de mortos. E que, apesar de todas as consequências, ainda estão lá, não é? Portanto, e de certa maneira, por regimes ditatoriais antes e depois. Como é que a questão da liberdade, portanto, a liberdade na escrita, a liberdade da escolha dos temas, a liberdade da denúncia, o que é que se passa neste momento em Angola? Quer dizer, se o autor é totalmente livre, e já não estamos a falar da falta de liberdade em relação ao sistema de quem faz o livro, quem edita, quem dá o prémio, estou a falar de outra coisa, o sistema mesmo governativo de Angola, não é? Porque no fundo não chegou a haver essa literatura pós-guerra, como houve em Espanha, por exemplo, depois da Guerra Civil, um período tão profícuo de grandes escritores, mas que estavam assumidamente a combater aquele passado presente, não é? Em Angola creio que não houve isso, esse processo tão profundo de meter a mão na ferida, no sangue. Há estes aspectos. Acontece que, ao contrário do que muitas vezes o discurso político, a narrativa política vende, de que o país se forjou por meio da luta armada. A independência de Angola, o modo como o país começa, é sobretudo por meio da escrita. Estamos a falar de uma tradição de escrita, a segunda, digamos até a primeira no espaço do ultramar, porque a primeira imprensa surge em Angola. Portanto, dá-se uma tradição que, infelizmente, só o Norton de Matos consegue depois parar a proliferação dos jornais. Portanto, há um conjunto de jornalistas que também faziam exercício da literatura no sentido restrito e que defendiam cada vez mais direitos para aquele local que é Angola. Ora, vai-se ver isso também o próprio António Jacinto diz. Tudo começou com a poesia. Ele diz, tudo começou com a poesia, ao contrário do que se vende muitas vezes. É o movimento dos novos intelectuais de Angola, que começa com projetos voltados para a independência. Isto continua, aquilo como diz muitas vezes Ana Paula Tavares, entre a escrita e o combate, entre a escrita e a luta em defesa da pátria. E este exercício vai-se ver que há no imaginário local muito mais que nós podemos encontrar do ponto de vista da escrita. E acontece uma coisa, é que até os políticos intelectuais ou intelectuais políticos, socorrem-se da literatura para denunciar em muitos casos. E, infelizmente, quem devia ler não lê. Pois. Essa é a questão válida para todos nós, para quem escreve, não é? Isso nós sabemos. Portanto, tu achas que, de certa maneira, o escritor, apesar de tudo, tem um caminho, pode escrever, tem liberdade para isso. Há liberdade para escrever. Não precisa de sair, não precisa de se exilar. Aí já passo, porque, por exemplo, tu próprio publicaste o primeiro livro em Luanda, em Angola, mas depois os outros já foram em Lisboa, não é? Como é que também é essa questão da publicação no país de origem? Ou se é necessário a pessoa auto-exilar-se para poder ter esta pujança da liberdade num país exterior, não é? Se é totalmente livre, naquele sentido que a pessoa pode escrever o que quer, editar, não estamos a falar de questões do capital ligado à publicação, isso temos todos. Há espaço para dizer, mas acontece uma outra coisa. O sistema literário como cadeia, com um conjunto de elementos que infelizmente falham. Falo aqui do número de editoras. Estamos a falar em Angola de praticamente 2 grandes editoras
e depois surgem cerca de meia dúzia de editoras, mas que fazem um exercício meio artesanal. Portanto, há um monopólio da publicação. E isto, infelizmente, faz com que muitos autores tenham que sair para publicar em outros espaços. E é cada vez mais uma realidade também do próprio sistema mundial capitalista. Ou seja, há cada vez mais editoras, algumas, que vão se comportando como papão, tanto devorando todos, às vezes ficando até com aquilo que seria para as editoras, as pequenas editoras. Portanto, este monopólio se nota muito hoje em todo o mundo, mas sobretudo em países como Angola, que estão ainda em vias de desenvolvimento e são países muito recentes do ponto de vista estrutural e ainda assim com problemas estruturais já, ou seja, já começaram com problemas estruturais. Portanto, há ali algum espaço, sim, para dizer há espaço, mas para se publicar está aí o grande problema para muitos. Há duas editoras, falo da Mayamba e da Acácias, e depois as outras editoras fazem um exercício de resistência mesmo. João, já que estamos a falar tão importante do que se passa em Angola, mas tu próprio, da tua obra, o que é que tu queres referir mais? Qual é? Se tens não há objetivos, um autor não pode ter um objetivo pré-determinado para começar a escrever poesia, isso era terrível, não é? Mas onde é que tu encaixas tanto nesse todo a tua própria obra? A minha obra é um exercício à volta do homem, sobretudo, e como creio que toda a literatura é essa busca da humanização, a busca pela humanização, a busca pela ética, que infelizmente somos falhos, parece que temos uma tendência para o mal e devemos, enquanto escritores, trabalhar isto, a busca por um lado mais humano, a busca cada vez mais pelas coisas belas, e a literatura tem este papel e eu estou numa constante busca por isso na minha obra, um diálogo entre o local e o universal, entre o universal e o local. Portanto, a busca por esse paradoxo tem sido o caminho, quer do ponto de vista do ensaio, quer do ponto de vista da poética. E na senda da beleza, que tu falaste a palavra bela, e isso é tão bonito, a pessoa assumir que quer criar beleza, não é? Que é importante, não é? Se não havia literatura, a bela letra já deduz, não é verdade? João, vou-te pedir para leres dois poemas teus, já se não trouxeste o livro. Sem livros. Permitimos aqui que uses o telefone e não prometemos que não olhamos. Sim, há sempre. Ele está sempre por aí. Mas assim, também nos proporcionas algum conhecimento da obra do João, que já vai sendo grande. A coisificação do homem pelo homem, a escarificação do homem pelo homem, a fragmentação do homem pelo homem, o cansaço do homem pelo homem, a banalização do homem pelo homem, a liquidificação do homem pelo homem, a má definição do homem pelo homem, da unidade para a desunião, da integração para a desintegração, da harmonia para a entropia dos afetos, da solidez para a gasificação dos seres. O que é um ser humano? Saberemos cada vez menos o que é um ser humano, disse Saramago. O super-homem, nascendo na fábrica, com pele de ferro, desapegado, pega o vil metal. A nova velha ordem, erguendo-se friamente no espelho do tempo, nações apodrecendo. Filhos do homem, mas quantas mortes para a simplicidade. Obrigado. E um outro para terminar então. A fúria do vento friccionando montanhas,
serpentes de luz tricotando línguas de fogo, pássaros de 3 olhos fugindo da alvorada, lágrimas de eucaliptos proclamando o ventre do Almagedão, a terra morta nadando sob o olhar descrente dos pinhais. Obrigado. Obrigada. Suas águas. Assim, só Para aqui mesmo. Então, vamos seguir imediatamente para ouvirmos o Luís Filipe. Não é que não esqueci os óculos. O Luís Filipe Sarmento, que vai terminar os nossos trabalhos desta mesa, uma vez que se segue outra e o tempo não é elástico, que nasceu em Portugal em 56, em outubro, portanto, proximamente fará o seu aniversário, e que é jornalista, portanto, acho que em Portugal todos o conhecemos e nos lembramos dele enquanto realizador da TV, sobretudo no famoso programa Acontece, um programa cultural que foi importantíssimo no nosso meio, tradutor também, portanto, vasta obra traduzida. Creio que depois na Faculdade de Letras tirou Filosofia, pelo menos é a base da formação. Portanto, o Luís Filipe Sarmento neste momento vai contar os 50 anos de vida literária, o que não é coisa pouca, não é? Portanto, que se pode dizer que foi contínuo, apesar de ter alguns lapsos de tempo em que não publicou tanto, não é que não produziu. Só o próprio é que pode saber se produziu ou não. Mas a publicação, a primeira obra é de 75, precisamente, A Idade do Fogo, creio que é, e depois portanto, tem uma publicação regular, entre o ensaio também, portanto, tem muita obra na área do ensaio, sobre autores consagrados e outros não menos, até o Fernando Pessoa, por exemplo, não é? E também recebeu vários prémios nacionais, internacionais, do Prémio Ulisses, Clarice Lispector, Águila de Ouro, Balsa de Piedra, portanto, entre outras coisas. Também pertence a várias associações culturais e literárias, nomeadamente o PEN, a Associação Portuguesa de Escritores. Enfim, também temos a sorte, sobretudo para quem modera, que também se encontram, e bem, outras entrevistas feitas por outras pessoas que nos ajudam a provocar, digamos, alguma conversa. É do Luís Filipe Sarmento esta citação que passo a dizer. A poesia é o género literário que tem mais condições para alarmar, agitar, provocar, declarar e, por vezes, pressentir. E ele continua. Não no sentido profético, mas socorrendo-se do processo histórico como um aviso ou um alerta. A poesia é movimento. Portanto, pegando nesta parte que me parece tão importante e que, no fundo, é o lastro comum entre todos, não é? A ideia de que o real, o momento histórico, o processo histórico é determinante. Portanto, nós dentro do processo histórico, evidentemente, não é? O nosso eu dentro do eu grande, digamos. Que desenvolvas um pouco este aspecto do que é para ti a poesia, tanto em termos conceptuais, mas também na tua própria obra. Está bem, Luís, por favor. Olha que engraçado. Não, isso é muito suave, atenção. Olha que Não, isso. Não conseguem, de certeza. Tem que estar a diferença. Olha. Isso não funciona, não. Olha. É só abrir os pezinhos. Não. Eu não quebro. É muito prático. Nada prático. Mais prático Não é nada prático. É só fazer assim. Isto parece uma bailarina. Parece uma bailarina. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer, antes de mais, a Laura Mendinueta pelo convite e a toda a equipa de produção que, isto dito à maneira televisiva, que preparou e está a levar até si este evento.
Eu não sei se, quando me escolheram para esta mesa, se foi um acaso ou se foi premeditado. A relação da minha escrita com a liberdade começa numa coisa que eu não desejo a ninguém, que é viver sob ditadura. E viver sob ditadura, no caso específico português, era estarem a preparar desde os 6 anos de idade meninos para uma guerra fratricida. E isso levou-me, por circunstâncias que não cabem aqui especificar, a tentar tomar ingenuamente as rédeas do meu caminho. E tive a sorte de, muito cedinho, tinha despesas, tinha de enfrentar, me lancei na aventura de viver sozinho a partir dos 14 anos, fui parar a um jornal onde fui recebido por gente espetacular. Esse jornal chamava-se República. Fui como se dizia, paquete, e ao fim de 4 meses estava a escrever na página J, que era o suplemento juvenil do jornal. Nessa altura, os jornais, para além de haver 8 jornais diários em Portugal, todos eles tinham suplementos literários e suplementos juvenis. E o República tinha esse suplemento. E levei com um tipo muito chato, que é o homem que me ensinou o que era o peso de uma vírgula. Porque ele dizia que o peso da vírgula era fundamental para fugir à censura. Era tão chato que eu hoje ainda sou muito amigo dele e digo o nome dele, que é Carlos Albino Guerreiro, que me conhece desde os 14 anos. Ora, estar a escrever em censura é uma coisa tenebrosa, porque a escrita tinha de ser associada também a uma coisa que, quando se entra por um jornal como o República, nos era natural, era entrar imediatamente numa militância política contra o fascismo, contra a guerra colonial. E aos 14, 15 anos, a censura teve isso, a ditadura teve isso positivo. É que me ajudou a ter uma leitura pela liberdade, mas uma leitura dirigida. E então fui um menino privilegiado, recebia todos os meses livros, todos eles forrados, como se dizia então, porque muitos deles não eram permitidos ou tinham sido proibidos, que me ajudaram a ter contacto com a literatura. Ora, os jornais, assim como as livrarias, e algumas pessoas devem se lembrar, eram também centros de tertúlia. Encontravam-se nas redações do Diário de Lisboa, do Diário Popular e do República muitos escritores, e quase todos os escritores eram jornalistas. Nesse sentido, fui iniciado num ofício que não estava previsto na minha vida. Se seguisse a tradição familiar, eu, como tenho o apelido cardinal, estava feito. Ia parar ao mundo do espetáculo, que não me interessava muito. Se seguisse o meu desejo, queria ser, como se dizia então, aviador. Ainda bem que não fui,
porque provavelmente já teriam posto cá em baixo não sei quantos Boeings e teria matado muita gente. E foi através da prática do jornalismo e da prática da escrita para jornais, de uma forma criativa, que eu me iniciei. Há aqui uma pequena história que tem a ver com a ingenuidade e liberdade. Eu nasci na Rua de Malpique, na Rua do Colégio Moderno, que hoje chama-se Rua João Soares. E atrás do Colégio Moderno havia um bairro de lata. E nesse bairro de lata viviam os meus amigos, que andavam comigo na escola primária. E por infelicidade, perderam os pais num desastre automóvel e foram parar a uma instituição sinistra nos arredores de Lisboa. Estando eu no República, pedi ao velho repórter fotográfico Tavares que me emprestasse uma máquina fotográfica. Não se empresta uma máquina fotográfica a um menino de 15 anos. Mas ele arranjou uma máquina fotográfica de folga, com um rolo de 12 fotografias. 12. Iam ser beijadinhas. Eu fui visitar os meus amigos pela rede, chamei por eles, e apareceram várias crianças, jovens, no princípio da adolescência, que me contaram histórias sinistras. Um desses, os dois irmãos, o mais velho, dizia: Luís Filipe, tira-me daqui, tira-me daqui, tira-me daqui, e contaram o que é que se passava. Eram violados, eram agredidos, eram insultados, eram desprezados, passavam fome, enfim, aquilo que se sabe o que era. E eu, quando cheguei, eu vim e tirei as fotos, 6 por 100 ou 6 por 12, e cheguei ao jornal e disse ao Tavares para revelar, e ele perguntou-me se aquilo, andaste a fotografar miúdas? Eu disse, não, então não tenho tempo. Disse, Sr. Tavares, faça lá isso. E quando ele viu as fotografias ficou em estado de choque e perguntou-me o que é isto. Não foi nestes termos, porque as linguagens das redações na altura eram muito mais violentas, e perguntou. E eu disse-lhe o que era e escrevi um textinho que o velho Raul Rego chamou o Vítor Direito, o Fernando Assis Pacheco, o Carlos, e disse: o que é que vamos fazer com isto? Mas já perguntaram se aquilo era verdade. Se aquilo era verdade. Eu disse que sim, aquilo era verdade e as fotografias estavam ali a provar. Como é que aquilo poderia sair do jornal? Não podia sair porque a censura cortava. Logo. E o Figueiredo Filipe lembrou-se, recordou, que o suplemento juvenil não ia à censura. Claro que era para fazer redações e bonecos. E o Raul Rego disse, é mesmo aí. Bom, aquilo sai à quarta-feira, na quinta-feira, como devem imaginar, o jornal foi invadido para prender. Porque saiu com o nome deste tamanho. Interromper isto. Em que ano estávamos? 72. Plena ditadura, portanto. Em plena ditadura, claro. E saiu com o meu nome. Eu, ingenuamente e muito vaidoso, peguei, fui ao Moreira da tipografia, que era provar, saquei 20 jornais para ir para a porta do Liceu das Miúdas distribuir. Não sabia que o jornal estava a ser invadido, e quando eu cheguei, esconderam no laboratório de fotografia. Não sais daqui. Então queriam prender o jornalista, o repórter Luís Filipe Sargento, até que disseram, mas é um menino de 16 anos ou 15 anos. Então queriam-me levar para uma casa de correção. E o Rego e o Vítor Direito também,
justiça que seja feita, apesar depois da deriva que ele fez. O Vítor teve na altura disse: se isso acontece, na próxima semana toda a imprensa internacional sabe isto. Era um escândalo. Bom, e esta foi a minha primeira experiência jornalística com a palavra em censura, que passou pelos intervalos da chuva e sai um texto que estava bem escritinho, com a ajuda de alguns homens que me ensinaram ao longo dos 4 anos e pouco que eu estive no República, me ensinaram que escrever para jornais e para censura era conhecer muito bem o que era a pontuação. E eu hoje estou formado em pontuação. Sei rigorosamente o que é uma vírgula e sei também que é uma coisa que em literatura hoje eu vejo muito, que há 2 sinais de pontuação que não se devem utilizar frequentemente. Utilizam-se rarissimamente, que são as reticências e o ponto de exclamação, que é o que mais se vê em livros que publicam. Bom. Luís Filipe, eu queria, infelizmente, que pena não podermos continuar a ouvir, agora começava tudo, não podemos. Precisamente pegando nisso, nessa tua experiência tão remota, tão antiga e que está na tua memória, como é que tu depois, vês quer dizer, muito rapidamente, infelizmente, como eu digo, o 25 de Abril com a tua própria produção poética, não é? Aquele primeiro livro, e depois também, que já lemos, e quem te conhece sabe, algum desconsolo, digamos, depois daquilo, do que se perdeu, não é? Portanto, o teu primeiro momento da euforia, como todos nós. O desconsolo, creio que foi para todos. Não, pois, é isso. O desconsolo foi para todos. Eu vou tentar... É isso mesmo, é por aí. Claro que é para todos. O desconsolo foi para todos, sobretudo a partir da década de 80, quando vai desaparecendo a geração hippie e dá lugar à geração yuppie. E aí ficou tudo estragado até hoje. Bom, já fechei isto. Nessa altura é muito importante a chegada de livros que eram proibidos em Portugal, nomeadamente os livros da Beach and Russian. E li vários. Depois vim a conhecer mais tarde, em 83, já eu era autor da Olmeiro, quando o Lawrence Ferlinghetti, em Lisboa, veio propor uma fusão entre a City Lights e a Olmeiro, e o Zé Ribeiro estupidamente disse que não. Que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Bom, e fiquei com uma relação próxima com o Ferlinghetti, ele depois volta em 87, e enfim, toda essa relação com esse mundo e com a expectativa de poder ir para o lado de lá, entusiasmou-me na minha escrita. Eu nunca fiquei desiludido com a escrita. A liberdade entusiasmou-me. Eu tinha era que ganhar dinheiro e pagar as minhas contas, quer dos jornais, quer uma atividade muito, muito violenta, quer depois da televisão, enquanto jornalista, enquanto produtor e realizador do Acontece desde o primeiro minuto. Fazer um programa de televisão. Foi o primeiro telejornal, ou seja, foi o primeiro diário em televisão cultural da Europa, que tinha tido uma gênese. Muita gente não sabe. Eu estou a olhar ali para a minha camarada Ana Mafalda Leite, que trabalhámos na gênese do Acontece num programa, também ele piloto, que em Liberdade, que era feito diretamente com o Brasil, que se chamava Em Português Nos Entendemos. Sim. E fizemos isso. E no Acontece, criámos uma coisa também fantástica, que foi o videoclipe de livro. Foste o primeiro, aí sabemos. E quando o Carlos perguntou-me, o Carlos Pinto Coelho disse, qualquer coisa de novo. Só se a gente fizer videoclipes de livro. Como é que isso se faz? Eu não sei. Nunca fiz, nunca...
E então pesquisaram se havia ou não havia. Eu digo, eu penso que será com a mesma linguagem do clipe da música. E em liberdade, e pela liberdade, eu fiz 500 videoclipes de autores portugueses e autores estrangeiros, cujos livros não eram escolhidos por mim, e eu tenho de ressalvar isto, porque há muita gente que ainda hoje está zangada comigo, porque eu não escolhi os livros para os videoclipes. Não era eu que escolhi, eram os editores que escolhiam os livros. E isso está documentado. Portanto, essa produção da escrita lado a lado com a minha profissão, que também era de escrita, mas com outra linguagem, nunca perdeu. Eu quando disse há pouco o desencanto, não era de ti próprio ou da tua, era do mundo, da vida, de nós, do país, não é por aí. O desencanto, sim, não era a mim, o desencanto, que tenho 68 anos, a mim só me pode levar a continuar a lutar. Bem. O desencanto é aquilo que é o gás necessário para continuar a lutar pela liberdade. Exatamente. E pela liberdade de todos os meus irmãos e de todos os meus camaradas. Não pode ser de outra maneira. Eu vou terminar citando-te outra vez, que tu dizes a certa altura: a poesia é movimento, a poesia move-se para fazer mover, e através dela a própria língua, não é? A língua, a mobilidade da língua. É muito interessante. E depois dois poeminhas. Eu tenho uma ideia de que para se ser é preciso sair. Ser é sair. Uma nota. Mas saímos de algo. Nascemos porque saímos de algo. Somos gente porque saímos. E o facto de eu ser o que sou hoje foi porque fui obrigado a sair de várias maneiras. E a liberdade deu-me, a liberdade e a democracia deu-me a possibilidade de eu sair constantemente para o exterior. Eu devo isso à literatura. Mas, sobretudo, devo a quem me ensinou o que era literatura. E esses, eu jamais... Tenho eles a deriva que tivessem, dissessem os disparates que disseram, foram grandes escritores, grandes mestres, que me ensinaram o que era a liberdade. Como também, na música, houve um homem que me levava para a casa dele, que frequentava o Café Vavá, e ele tratava toda a gente por senhor. E tratavam pelo diminutivo. Ó, Sr. Filipinho, ouça lá isto, que isto é a liberdade. Ele só me chamava-se Luís Vilas Boas. Em relação, eu vou contar só esta história. E depois temos mesmo que terminar, peço desculpa. Eu, quando cheguei ao Vavá, com o primeiro cartão do República, disse: Ti Vilas, já sou repórter. E ele disse-me isto: ó, Sr. Limpinho, custa são os primeiros 30 anos, depois é a cagar. Muito bem. Era a Vilas. Filipe, apesar de conhecermos muito bem a tua obra, queres ler-nos um poema, pelo menos um? Não, eu vou para terminar. Eu fiz uma seleção de 5 textos, não são poemas. Não Isto tem a ver com Lucy in the Sky with Diamonds. Ou seja, ácido. Então vou ler um texto que não seja muito grande, que é para não atrasar a outra mesa dos trabalhos. Este livro é que se chama Ácido, tem a ver com a memória da minha experiência juvenil, em 1975 e 76, quando fazíamos do Parque Eduardo VII o nosso palco de festividades, continuando a fugir àquilo que era a proibição de grandes ajuntamentos. Lisergia, apocalipse paradisíaco no seio do lugar comum, flash na intimidade das horas, resistência ao sair da malha, entrada à percepção e limusine privada em busca da ideia oculta. Cristal e cosmos, ácido,
Quando a liberdade se expõe ao papel, substância do abstrato, achamento da razão entre biombos com a China tão nítida no verniz, nos nódulos, na cor, a escrita absoluta na raiz da mandrágora ou no suspiro lácteo de Andrómeda, transparência e mamilo, da pré-existência ao suco da letra, o creme silábico, o pudim babado pelos alicerces do texto, a ágora onírica dos novos fantasmas, psiquiatria e desordem, quando o que se vê foge à translucidez das teorias. De nada servem as ambulâncias que impeçam o lugar proibido. Estrondo, psique e medo. Liturgia de novas trindades. E ao fundo noivas e noivos libertos de hábitos burgueses. A ronda do rock, oração filial do sorriso, do amor o êxtase como fora previsto do Big Bang. Sem a castração monoteísta desse lugar ao Oriente, sem a privação dos sacerdotes dos subterrâneos. O concerto dos novos anjos proclama o amor livre das amarras dos filibusteiros da moral, encardidos pela escória do universo, sem aleluias dos templos vendidos ao plástico. Por a estética da consciência psicadélica do poema, saído da instabilidade organizada do pensamento e vertido na língua que socorre o seu povo do ato moribundo. Após esta descoberta, os serviços secretos da Guerra Fria proibiram o aceno à percepção da liberdade como fulminante de ditaduras. Preveniram o colapso da estrutura diabólica de um poder vampírico. Se regresso à rebelião, é porque a liberdade psicadélica da arte jamais poderá ser limitada ao rótulo de uma embalagem de veneno. Muito obrigado. Agradeço aos três componentes da mesa, foi um gosto, uma alegria estar convosco e pronto, grata. E vamos continuar a nossa conversa, com certeza, fora daqui. Obrigada. As outras mesas.